Ontem eu comentava com um colega que eu vou me organizar para mais uns 2 anos escrever, ou 3 anos, uma série de pastorais, né? Eu já tenho um material pastoral da culpa, pastoral do perdão, pastoral das memórias. Então quero ver se crio mais algumas pastorais para ajudar colegas de ministério, que a experiência da gente serve para alguma coisa. Essa temática que abordamos, na realidade, a experiência do ano passado, quando abordamos as histórias sobre Ruth, me levaram para isso, para essa temática de história, memória, e também por conta de um material que eu precisei produzir, mas eu produzi o material depois. Eu usei na apresentação muito daquilo que eu tinha conversado com os irmãos. É a questão das histórias e memórias afetivas na construção da família, das nossas próprias vidas, porque quando eu penso em construção em família, essa construção é feita em tese de tijolos. Cada tijolo tem uma história, tem uma memória. Às vezes você cria os filhos, não digo do mesmo jeito, mas tentando dar a mesma direção. O filho tem uma memória de um jeito, né? E sem contar as ciumeiras, né, Débora? Ih, Jesus. Se não fosse a graça. Então você às vezes tem uma memória diferente da sua casa que do outro irmão. Tem gente que não suporta lembrar da família. Tem traumas sérios. Outros tem afagos, não é? E que guarda na memória. Eu tenho 36 anos de ministério, acho que exceto quando eu viajava para congresso. Esse foi o primeiro domingo que eu não conversei com minha mãe, dia de domingo. Eu guardo isso na memória. Sempre vou guardar. E essa memória afetiva, eu costumo dizer, assim como as lembranças e a saudade, elas estão na consciência e elas vêm à tona a partir de uma música. Se eu escuto a música de um compositor clássico, Assum Preto, do Luiz Gonzaga, deve ter muita dissertação de mestrado e doutorado nas letras dele, mas eu lembro da minha avó Áurea, não tem onde eu estiver. Além do cantor cristão, que eu gostava de cantar, ó praia áurea perenal, que liderança do Senhor. Eu lembrava da minha avó. Então você tem essas memórias. O problema é que às vezes a senhora tem memórias positivas da infância e ela tem memórias negativas da infância, ou da adolescência, ou do casamento, uma série de coisas, né? E essas memórias, elas vêm e nós vamos acumulando ao longo dos anos, né? E esse resgate é fundamental para o nosso desenvolvimento, nosso autoconhecimento. E eu vou dizer, para termos uma vida adulta, né? Esse é o propósito de Deus, que sejamos filhos adultos. Crente não é salvo para ficar no berçário a vida toda. E uma das formas adultas de assumirmos a vida é lembrar sempre que o passado é o lugar para se criar memórias e não raízes. Ontem eu trouxe na mala pesada uma máquina de moer café que eu disse que ia comprar, de mais de 80 anos. Mas pastor, não tem café moído? Tem café moído. Mas o senhor é tonto moer café? Eu disse, são minhas memórias. Agora não vai tomar do meu café tonto, né? Eu ainda quero torrar o café em casa. O
que eu não posso, entendeu? Sabe? Eu não sei, talvez teve um dia que o pastor Salovi foi injusto com a senhora. Não tem, o pai às vezes é injusto. Aí a gente vai, ou se fixa nisso para criar raízes naquilo que meu pai foi injusto, ou eu vou pensar uma série de outras coisas boas antes da cerimônia fúnebre, né? Porque o povo faz muito isso, de que ele teve aspectos muito bons. E por que meu pai agiu assim? Por que meu pai às vezes não conseguia conversar? Porque não tinha tempo, porque não queria. Mas qual a história do meu pai? Como foi a história do meu pai? Como foi a história da minha mãe? Como foi a história do homem que me abandonou, daquela senhora que me abandonou? Como foi a história? Porque quando eu preciso entender que este passado, nesse passado, eu crio memórias, e eu crio memórias disso. Crio memórias. A questão é que eu preciso trabalhar, né, o outro quadro diz isso, trabalhar essa concepção de tempo, né, e mostrar que o comportamento normal, do ponto de vista até psicopatológico, por favor, outro quadro, que eu não, primeiro não posso me tornar prisioneiro dessa memória do passado, e também eu preciso entender que eu preciso achar o equilíbrio disso. Eu preciso achar o equilíbrio disso. Eu não posso, como vai mostrar a outra figurinha, né? Eu não posso, às vezes eu construo prisões para mim, de coisas que eu posso me libertar. Se um animal desse tamanho, preso por uma cordinha, que ele pode... O elefante tem muita força. A sua vida tem mais força do que a memória. O seu poder de decisão diante disso, não estou falando aqui de autoajuda, mas a maneira como nós podemos encarar isso é muito mais forte do que as amarras que nos tentam prender. Primeiro, porque somos de Cristo, temos o Espírito Santo. E é esse o tema que eu encerro essa série de 8 preleções. Participei 6, o pastor Carlos e Tunoda 2. E a questão é que precisamos, por favor, outro padre, precisamos tratar com cuidado nossas memórias afetivas, identificá-las como motivadoras ou inibidoras, positivas ou negativas. E que memórias afetivas relacionadas a traumas podem inibir atitudes positivas, né? Eu disse para os irmãos, a primeira vez que eu preguei, era mês de juventude, eu tinha 15 anos, o paletó não é o de hoje, o modelo da calça não era de hoje, né? Naquela época era bocassina, as calças eram rosa, azul cheguei, rosa, laranja. Era um negócio sério. Que moda, Jesus. Como é que inventaram um troço daquele? Né? A costeleta vinha aqui. Vai voltar. Já não tenho idade para comprar. Não sei se você tem, né? O bom que o sapato a gente crescia. Então não tinha problema. Eu fui lá pregar a primeira vez. Eu sempre fui voltado para as questões sociais. E eu disse lá, eu já contei isso para os irmãos, estou sabendo, que fé com obras era morta. Baseado em Tiago. Tá bem? E eu podia ler, mas nunca ia ao púlpito. Né? Porque nós sofremos traumas. A minha primeira batida, meu fusquinha. Eu tinha comprado umas bulas de eucalipto, fui mexer com aquilo ali, dirigindo na rua, achei a calçada do cara. Foi meu carro, a calçada, minhas plantas. Mas voltei a dirigir. Alguns não voltam. Por isso eu quero pensar que as memórias afetivas positivas, elas apontam para o rumo, não é? Tem um lugar para voltar, é uma recordação. É uma recordação do passado, mas eu consigo me reanimar, inovar, significar, dignificar, construir a vida. Agora, eu preciso saber, eu preciso entender que
para alguns as memórias são inibidoras. Ah, pastor, eu não quero ter relacionamento com ninguém, eu não quero construir família, eu não quero nada assim. Por quê, filho? Vamos mergulhar um pouquinho nisso. O medo do desemprego, a sombra do desemprego, que já passou, sabe? O medo, às vezes você acompanha seus pais ou acompanha outras pessoas, aqui na igreja mesmo. Eu fico pensando, Senhor, está chegando a minha hora. Então hoje eu quero pensar de forma muito prática nas experiências de José, que estão contidas no capítulo 37 a 47. Mas eu quero ler os versículos, por favor, nesse primeiro momento, os versículos 45, de 4 a 8 do Gênesis. Esse texto fala do encontro de José com os irmãos estavam morrendo de medo, né? A atitude de José não é tão, por aí afora, não é tão normal, não sei no ponto de vista da experiência do cristão, né? Agora, pois, versículo 5, Jesus disse, versículo 4, chegai-vos a mim, peço-vos, e eles chegaram. Então ele prosseguiu, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos a descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Irmãos, isso é um processo de maturidade muito grande. Isso é um processo de caminhada. Às vezes nós carregamos as bagagens muito cheias de rancor, de vingança. Quando a gente não tem coragem, mata, Senhor, a gente diz, manda fogo, Senhor. A gente compreende do ponto de vista humano. Eu não sei quantos de nós teríamos o procedimento do José. Talvez a maior parte, porque temos o Senhor Jesus em nossos corações. E é isso que eu gostaria de falar. E esse assunto não se resolve aqui apenas, viu? Alguns de nós precisamos buscar auxílio, uma psicoterapia. Não é pecado, não precisa demonizar a psicoterapia, nada disso. É uma forma de descoberta, é uma forma de cavar as coisas que precisam vir à tona para que você seja mais maduro. Entende? O que fez José? Eu anotei algumas coisas da memória afetiva de José. Apenas anotei. Primeiro, de certa forma, José foi um privilegiado quanto ao amor paternal. Está lá o texto. A Bíblia diz que, no versículo 37, 3 e 4, a Bíblia diz que Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e deu-lhe uma túnica de várias cores, era muito especial. E vendo depois que seus irmãos amavam mais
que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não lhe podiam falar pacificamente. Então aqui você tem um José que foi alvo do amor de Deus, mas eu não fui, pastor. Então a sua memória diz que você não foi. A sua memória diz que você foi xodózinho de Deus. A memória do outro diz, acho que não, eu fui aquela pedrinha no dente que Jeremias fala. Então tinha um caso. Com isso, com essa memória afetiva de amor, houve o contraponto disso, que os irmãos odiaram. Né? Você não teve essa oportunidade, que só tem uma. Mas quando você tem dois, o filho, você gosta mais de fulano que de mim. Para o Guilherme você faz, para mim você não faz. Para o Gustavo você faz, para mim você não faz. Passou por isso? Não? Que bênção mesmo, foi no seu horário de sono. Então... Parabeniza, porque alguns passamos. Quem tem 3, né? Basta ter 2, tá? Aliás, pode ter 1 e um cachorrinho. Se tiver um cachorrinho, já vai ser motivo para isso aí tudo. Então, essa é uma questão, sabe? Para alguns, pai, mãe, é uma memória muito agradável. Para outros, não. Para outros, não. Ele, José, nós sabemos que tinham dons especiais. E enfrentou bullying por isso. Esse é o sabidão da casa. Esse aqui não tira nota vermelha. Né? Só eu. Então, seu irmão passa nas matérias, se prova e você não. Você não estuda, tarará, tarará. Então, aquele teu irmão passa a ser meio ameaça, né? Em vez de ser um modelo, aquele cara me atrapalha a vida, porque minha mãe e meu pai ficam o tempo todo comparando. Né? Isso acontece geralmente, em geral, com o irmão que vem depois do primeiro, né? A não ser quando o primeiro gosta de turismo escolar. Mas o que eu falo isso? Estou falando, construindo a respeito de José. Ah, pastor, eu era o mais feinho, eu era o mais branco, eu era o mais gordo, eu era o mais escuro, eu era isso, eu era aquilo. Eu não tinha a mesma capacidade do meu irmão, eu sofria bullying na escola, eu sofria bullying dentro de casa. Eu tive meus problemas. Às vezes, por ser especial, né? E não estou falando aqui de limitação física, eu passo a ter meus problemas também por conta disso. Né? Sabe aquele momento que você prefere ficar calado na classe na hora de se calar, porque só dá você, então cala para não arranjar. Eu falo isso. Isso pode ser positivo ou não. O texto 37 em diante diz que José enfrentou ódio, inveja e ódio. Inveja e ódio. Há irmãos que têm inveja de outro, há parentes, ambiente de família. Às vezes não sabe o esforço que você fez, as madrugadas, trem, ônibus, a pé. Né? Ontem um colega dizia, olha, eu fiquei sem passagem, eu andei 15 quilômetros para voltar da escola para casa. Eu até brinquei, ele era músico, deve estar me ouvindo. Você está sem violão, cara? Tocava uma violinha lá, tirava a passagem. Né? O pessoal de hoje é mais esperto, né, com isso. Também não vai andar 15 quilômetros. Mas estou falando que anda. Como alguém pode ficar sem uma passagem? Tem gente que pensa assim. Como alguém pode não ter uma passagem? Tem? Tem. Você já foi vítima de inveja? Já foi vítima de ódio? Às vezes você ganha inimigos de graça. De vez em quando você vê as aberrações aí em jornais policiais, mas não falo só disso, eu falo na convivência, no ambiente, em família, em primos, em escola, igreja. Aqui somos todos nós, carentes da graça de Deus e da misericórdia. Porque se não fosse a graça, o que seríamos? Como seríamos? Só estou tentando ajudar você na construção da sua própria história. Que essa questão de José chegou a tal jeito que eles deram um jeito de desaparecer com José, riscar José da vida. O problema é que nem sempre podemos riscar da vida os Josés. Eu falei para vocês aqui uma vez que
Ele foi órfão da época da Segunda Guerra, o Boris Cyrulnik, da teoria ou da psicologia da resiliência. Ele fala os testemunhos, né? Ele disse que quando foi entrando no orfanato, que ele voltou 40 anos depois, era dirigido por freiras alemães não, acho que na França. E ele disse: esse garoto não pode ficar aqui, porque esse garoto vai colocar em risco a vida de todo mundo. 5 anos, 5, 6 anos. Ele fugiu escondido. Ele se escondeu, ficou se escondendo. Quando ele achou, ele tinha um mau cheiro muito grande. Aí ele disse: o trauma. Nós fazemos tudo em volta para tratar dele, para não vivermos desse trauma, mas ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Quando Jesus nos salvou, Ele nos deu a possibilidade de vencer essas coisas, mas eu preciso tomar consciência. Tem pessoas que não suportam vir à igreja Dia das Mães, não é por causa da saudade, é porque não suportam o nome mãe. Hoje em dia se começa a pensar uma série de outras coisas sobre essas datas. Ele enfrentou. José foi vendido como escravo. Enganaram o pai, mas José estava vivo, o trauma estava vivo, o problema estava vivo. Meu problema está vivo. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que tratar disso, eu tenho que encarar isso. A vida de José começou a melhorar, os irmãos sabem disso. Querendo depois, a partir dessa semana, Patrícia pode, então são 6 módulos desses estudos. Ele, quando tudo estava caminhando bem, chegou como escravo, progrediu, sabe? Aquela pessoa que sofreu na vida, comeu o pão que o diabo amassou, como se diz, de repente está bem de vida, está começando a melhorar, vem uma rasteira. E uma rasteira que, humanamente falando, José podia ter caído, né? Que talvez ninguém fosse saber. Ele foi para a prisão. Eu penso, irmãos, eu penso, tá? Que esse foi o momento mais difícil de José. Eu acho que mais difícil do que ser jogado naquele fosso, ser vendido como escravo, é quando o cara começa a se recuperar, né? Arranja um emprego, está pagando as contas, está estudando. Aí de repente vem alguém, lança uma calúnia, lança injustiça. Eu não sei se alguém aqui foi alvo de injustiça ou de violência. Esses dias eu vi eu e a Fato estávamos mudando de canal. Tinha aquele programa lá, um programa erudito que passa no SBT à noite, de muita erudição. Pequeno Mouse. Aliás, semana não vou ter tempo, eu vou atrás desse negócio. Aí uma dupla sertaneja compôs lá, ou está cantando não sei de quem, aquilo é apologia à violência. Numa sociedade onde o homem paga pensão porque é a lei que força, e acha que dá R$300 de pensão está criando um filho, ele compôs uma música. Os advogados devem ver isso aí, acho que a mulherada tem que ver isso aí, viu? Dizendo que a mulher pegava o dinheiro da pensão que ele dava para o filho, gastava com um hotel com outro, e que ela merecia pancada e vara, e merecia apanhar, né? Aquilo é apologia à violência. Espero que o movimento feminista tome conta disso. E eu acho que tem que abrir um processo e cobrar do cara, tirar tudo que puder e dar para entidades que apoiam mulheres vítimas de violência. Você já foi vítima de violência? Já apanhou sem merecer? Já foi acusado sem merecer? Já foi injustiçado? Ele foi. E foi para a prisão. Na prisão,
Ele resolveu lá o problema, nunca sei se é o copeiro ou o padeiro. Né? Copeiro. Quem se safou foi o copeiro? Que se salvou? Foi o copeiro. Eu não conheci. Aí... Sabe? Aí você está numa situação difícil, você ajudou a Ana Glaucia está na boa, e ela lembra mais da Gina? Não sabe mais telefone, não sabe mais endereço, não sabe mais... Perdi todos os dados do meu celular, né? Entra no esquecimento. Você já foi vítima de esquecimento? Já, meu irmão? Para algumas pessoas isso é muito traumático. Mas aí surge uma coisa interessante nas memórias de José, e com esse texto e outro eu já vou concluir. O que eu quero partilhar com vocês nessa manhã é a importância de lidarmos com isso. Talvez você não consiga sozinho, busca a ajuda de alguém. Nem sempre alguns conseguem sozinho. Para isso tem pessoas que estudam, são treinadas, investem tempo, dinheiro, compram livros para poder te ajudar a enxergar essas coisas e vencer essas coisas. Mas o texto de Gênesis 41, 50 a 52, veja o que aconteceu. Gênesis 41, 50 a 52. Diz assim. Aliás, verso 50. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdócio de On. E chamou o primeiro filho Manassés, porque Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ele pensava. E versículo... E o segundo filho, Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A questão é que nem sempre temos Manassés e Efraim. Tá? Ele pensou que tinha esquecido até a hora que veio os irmãos. A gente pensa que esquece até que vem. E a memória é mal educada. Talvez você não tenha Manassés nem Efraim. Ainda. Talvez você está afetivamente impedido de gostar de alguém porque tem uma experiência muito negativa e não consegue mais se doar para ninguém, nem para filhos. Enquanto alguns que foram meio que rejeitados enquanto filhos ou na geração, e precisa compreender. Algumas pessoas eu não entendo, eu entendo. Chega para outra e diz: você sabe que sua mãe tentou abortar você quando estava grávida? Nunca ouviram essa história? Acontece. Nas escolas, sabia que você é filho adotivo? Ou então escuta uma conversa: sabe que eu ouvi dizer que seu pai disse que você é um problema? Isso vai juntar. E qual o nosso desafio? E com isso eu vou concluir. Aí eu volto ao texto o próximo tela, por favor, estou terminando. Eu preciso compreender a minha história. Eu preciso compreender os atores da minha história. Aqui está a minha história.
Quais são os outros atores que estão comigo? Se eu digo que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, nesse momento não é fácil compreender. Mas eu estou falando de problemas que se arrastam há muitos anos. Há muitos anos. Às vezes a pessoa que fez já morreu. E o cara fica preso lá, aquele rancor. E o que Deus fez com isso? O que eu fiz com isso? O que Deus fez com isso na minha vida? Tudo bem, eu nasci de filhos adotivos. Todos nós somos adotivos em Cristo. O que Deus fez com isso? Eu não vivi nesse mundo, pastor. Eu fui criado num orfanato. Sim, filho, o que foi que Deus fez da sua vida com isso? O que eu vou fazer com essa história? Se eu digo que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, ainda que nessa hora, não sei se você já andou em areia muito quente na praia, os pés descalços, né? Que você sai assim, né? Chega na praia mais tarde, porque eu sei que quem gosta de ir à praia vai às 7 horas da manhã, 6 horas, acorda cedo, vai à praia. Mas tem aquele pessoal do meio-dia, né? E que vai, esquece que vai, já andou, ou então no asfalto, ou então empurrar carro quebrado no meio do cascalho. Às vezes você sai nisso. Talvez esse não seja o momento de você pensar ainda. Mas observe o que já passou na sua vida, as histórias, os capítulos. Pastor, minha madrasta, ou aquela mulher do meu pai. Sim, filho. E como foi a história dela? Como foi a história do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua família? Das pessoas, como é a história das pessoas que te prejudicaram? O que eu vou fazer com isso, pastor? José diz, olha, Deus preparou isso. Deus fez com que essa injustiça tornasse bênção na minha mão, na minha vida. Porque eu me dediquei à causa da injustiça, por exemplo, à causa da justiça. Porque eu passei a sentir a dor do mais necessitado. Eu passei a sentir a dor daquele que sofre violência doméstica. Eu passei a sentir a dor daquele que sofre bullying. Eu era o Gasparzinho da classe. Fantasminha camarada, eu era muito branco. Durante o meu curso primário todo, eu fui o fantasminha da classe. E era o fantasminha. E tinha o meu colega mais fofinho, que era o personagem do Zorro. E casou com a menina mais bonita lá da rua. O Ricardo sofreu isso a vida toda. Não era? Os personagens, né? Às vezes a gente é malzinho, né? A gente põe apelido nos outros. Não fica atrás disso, não. A gente vai administrando isso na vida. Hoje em dia, 4 olhos, vem cá. Entende isso? O que é que eu faço com isso? José diz, olha, fica tranquilo, eu não vou perseguir ninguém. Estou concluindo. Porque Deus esteve à frente disso, foi para preservar a vida de vocês. E ele não fez isso com ar de vingança. Ele fez isso com ar de entendimento. Que bom que hoje, você que me demitiu, hoje eu posso abençoar a sua vida, mas não por ar de vingança, vou te dar o troco. Não é isso. Eu preciso ser adulto, espiritualmente adulto, para compreender isso. José foi. E como prefigura de Cristo, que a gente pode pensar, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
E que alguns, pensando em tentar mal para as nossas vidas, estão tentando bem, sem saber. Porque há um Deus maior que controla. Por isso, traga à memória aquilo que dá esperança. O alimento que nós precisamos, esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Isso vai passar a dor, fica a tristeza, a saudade, mas aquela dor aguda vai passar, vai sendo amenizada. Deus vai tratando as cicatrizes, e eu vou fazer da minha história um Manassés e um Efraim. Eu vou progredir naquilo que talvez eu tenha sido derrubado. Vou progredir ali. Tá bom? Esse foi o meu propósito em comentar com vocês, em partilhar com vocês, a partir de personagens bíblicos, essa questão de história e de memória na construção, memórias afetivas na construção da família. Isso aí precisa ser bem resolvido em todos nós. Fica em pé. Então somente dá-nos a capacidade, através do Teu Espírito, de vasculharmos nossas memórias, ou solitários, ou com a ajuda de alguém, Senhor. Mas que possamos fazer e trazer para as nossas vidas aquilo que é talvez traumático de forma positiva, de forma abençoadora. Dá-nos a capacidade de compreendermos a diversidade de histórias. Dá-nos a capacidade de compreendermos a diversidade de pessoas. Dá-nos a capacidade de entendermos a nós mesmos também. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre.
Amém. Abençoe seu irmão de sair.